Boa noite, meu nome é José Vitor Cassiolato, economista, e eu vim trazer as atualizações do começo de 2021 do cenário internacional aqui para a publicação do nosso boletim do DEP. Acho que o principal ponto que a gente vem acompanhando no desenrolar da pandemia no âmbito internacional são os indicadores de liquidez e de crescimento. No começo do ano, como que foi um pouco dessa história, né? À medida que a pandemia e as medidas restritivas de locomoção e todos os seus impactos trouxeram uma depressão muito grande para a economia, num primeiro momento você teve uma queda muito expressiva no, nas perspectivas para o crescimento e na produção de fato industrial. Isso a gente consegue ver nesse slide que a gente está apresentando, naquele movimento vermelho que aparece nas colunas da direita, em commodities e PMI, lá pelos idos de março e abril, mostrando como houve um impacto no crescimento global, ou seja, uma perspectiva menor para a demanda de commodities, e esse PMI, que é um indicador antecedente de produção manufatureira, sugerindo uma retração da produção manufatureira. Nesse contexto, a gente viu os bancos centrais atuando de forma muito enfática para suportar esse tecido corporativo de forma que ele sobrevivesse à pandemia e tivesse vivo em um momento onde essa questão de saúde fosse resolvida de alguma forma. Nesse contexto, a gente percebe nos índices da esquerda, tanto no 10-year Treasury, que é a primeira coluna, como no 5-year CDS, que é basicamente o risco país, uma queda abrupta na taxa de juros paga pelo título de 10 anos do governo americano, que sai de 1,15 e vai para 0,67, e um aumento na versão de risco do Risco Brasil, que sai de 131 para 275. E a gente veio acompanhando, né, ao longo do ano, essas medidas caminhando mais ou menos no mesmo sentido. Quer dizer, quanto mais líquido a gente via o mercado, mais eles sustentavam uma perspectiva para o crescimento e se confirmava através da apreciação de commodities, que a gente vê aqui seguindo esse caminho, e também de um otimismo na parte manufatureira, que você vê o PMI também mantendo esses níveis acima de 50. Pois bem, chegou janeiro, com algumas mudanças no cenário político americano e com várias indicações favorecendo a confirmação das perspectivas de crescimento, seja alguns números positivos vindo de China, seja o sucesso das primeiras implementações da vacina, e aqui acho que Israel é um caso positivo, desse experimento sendo levado à ordem prática e mostrando o seu sucesso, a perspectiva de crescimento ela continuou. E com ela continuou a valorização das commodities, o petróleo, por exemplo, já sobe mais de 25% esse ano. Só que dessa vez, essa relação que a gente via entre a liquidez e o crescimento, onde a liquidez trazia essa perspectiva, esse aumento para o crescimento, ela se alterou. Então, a gente vê uma alta mais contundente, né, da Treasury de 10 anos ao longo de janeiro e fevereiro. Aqui a gente tem o dado de janeiro, com a taxa de juros superando essa marca de 1% pela primeira vez desde a pandemia, e chegando até hoje em torno de 1,30, aqui no slide a gente tem 1,18, mas mostrando já, né, essa piora, né, na liquidez internacional. Claro que em termos relativos ao que a gente via antes, né, o mercado continua bem líquido. Um bom exemplo disso é o nível de dívidas que existem pagando taxa de juros negativa. A gente hoje tem um montante de 14 trilhões de dólares em dívida negativa. Esse montante chegou a 18 trilhões no final do ano passado, e ele veio se reduzindo justamente por conta dessas preocupações inflacionárias. Então, acho que aqui duas coisas que a gente deve acompanhar aí ao longo dos próximos meses para
enxergar confirmações com relação ao que a gente vê de impacto para o Brasil desses ambientes de liquidez quais que vão ser os impactos dessa alta do preço de commodities e dessa aceleração econômica para a inflação e as suas consequências para a política monetária. Mas isso são cenas para o próximo capítulo. Com isso, eu encerro a minha participação aqui do ponto de vista internacional e muito obrigado a todos.